A amamentação. Existe um estudo importantíssimo dos Hallows, que eles trabalharam muitas décadas com macacos e o estudo sobre amamentação. E eles pegaram, muitos de vocês talvez tenham conhecimento desse estudo, porque ficou super famoso. Pegaram macacas e colocaram as macacas, uma de arame, a outra de espuma, e aí um macaquinho tinha que só tomar leite na macaca, por exemplo, que estava com arame, ele tomava somente o leite e saía correndo para ficar com a de espuma. Então, uma das coisas que se percebeu é que a amamentação não é só por uma questão de sobrevivência. Na verdade, a relação importante de aconchego. Hoje, o que eles descobriram é que as macacas macacas fêmeas, que tinham sido aleitadas com as tais mães de arame, elas, quando eram mães, maltratavam seus filhos. Ou seja, a experiência de maternidade, ela é reproduzida, né? O Croxton, um pesquisador, diz assim: os humanos são os únicos mamíferos que criam seus filhos como se esses não fossem mamíferos, né? Então, aí está a base da capacidade de generosidade, porque essa cultura da escassez vem muito disso. Se você, no seu primeiro ano de vida, toda vez que você tem fome, lá tem sempre comida, isso vai criar uma mentalidade em você da cultura da generosidade e que sempre tem no planeta. Mas se você foi amamentado pela mamadeira, você, de alguma maneira, recebeu uma impressão de que não é tão generosa a natureza, né? Pode ser que falte, né? Então, a outra coisa é a afetividade, a capacidade de fraternidade, de compartilhar e a capacidade de uma sexualidade plena. Então, é muito importante observar o seguinte. Veja bem, observando essa escultura do Pisano, que é um escultor famosíssimo, vocês observam que está muito esquisito essa postura da mãe e do bebê. Por quê? Porque não pensem vocês que a amamentação é uma coisa que sempre aconteceu. A amamentação, desde o período lá de trás, era feita por ama de leite e não pela própria mãe. Então, os próprios escultores, os próprios pintores, inconscientemente, eles, ao esculpir mulheres amamentando, que nem muito frequentemente isso acontecia, mas quando acontecia, eram com as posturas as mais esdrúxulas possível, que isso, de certa maneira, retratava o problema deles, né? Quando você tem um parto cesáreo, a dificuldade de amamentação vai se estabelecer. Quando você tem lá a ocitocina, que vai vir durante a amamentação, vai ajudar até a diminuição do sangramento, mas vai também ajudar que apareça no leite beta-endorfina. A beta-endorfina, o bebê que está todo ainda doidinho, de ter ficado esmagadinho, ele vai sentir menos dor se for aleitado pela mãe. Além de tudo, o leite materno possui 2 ácidos importantes e é o único lugar do mundo onde eles existem que está no leite materno e que ajuda a estruturação do cérebro do bebê. Observe aí que quando a amamentação, e isso é uma coisa muito recente, se descobriu que não só os ácidos que aparecem no leite materno e que ajudam ao desenvolvimento do cérebro do bebê, que, diga-se de passagem, no primeiro ano de vida, 70% do cérebro que vai estar na vida adulta está presente, 80% nos 2 anos e 90% nos 3. E o que é muito importante é essa relação olho no olho. O cérebro da mãe, o cérebro direito, baixo download do cérebro direito do filho e o esquerdo, baixo download só pela condição de olhar. A amamentação, na verdade, desde a época de Hipócrates já se sabia que era importante. Mas, na verdade, tudo isso vem aos trancos e barrancos e só agora, na década de 90, a Cúpula Mundial da Infância conseguiu trabalhar muito essa questão. E, na verdade, as campanhas que o Brasil fez, em 96, conseguiram aumentar 10 vezes o aleitamento. Por isso que eu acho que, tendo essa informação sobre ciência do início da vida e o governo brasileiro se interessando em divulgar isso,
rapidamente nós podemos ter uma qualidade de saúde para os bebês. Observe esse quadro do El Greco, a mesma observação que eu havia feito. A mesma coisa, esses outros quadros. Todos eles, há uma deformação das posturas. Nesse quadro da Frida Kahlo, ela denuncia o sentimento horroroso de desconexão da figura de ser amamentada por uma ama de leite. Quando o olhar amoroso é parte do alimento, é a melhor amamentação. O alimento protege de muitas coisas, o alimento leite materno, da morte súbita. A criança aleitada, no mínimo até 6 meses, ela tem mais, vai acabar tendo uma certa proteção para doenças, câncer, tipo câncer. A concentração de colesterol é diferente. O risco de doença cardiovascular, arteriosclerose, xeroftalmia, que é um tipo de cegueira noturna. A amamentação, pelo menos de 3 meses, ela ajuda na formação da massa óssea e a amamentação protege bastante da programação futura de obesidade. O aleitamento materno melhora muito o sistema imunológico, os riscos de rinite, o risco de dermatite, alergia alimentar, alergia respiratória, tudo isso, mas sobretudo o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto da inteligência emocional, né? Então, amamentar melhora a condição odontológica, fonoaudióloga, e a amamentação materna é o melhor analgésico natural, né? Então, se a criança se machuca, ela está recebendo o leite, ela tem uma analgesia natural. Então, novamente, aí do Zurbarán aparece um pouco mais natural essa amamentação, como o do Solário. São raros. Esse quadro é muito interessante, do Morin, que aparece a amamentação quase como o centro de todas as possíveis outras relações humanas são focadas. A luz central está na amamentação e essa luz central da amamentação demonstra as possibilidades de relacionamentos que vão existir, desde o relacionamento entre irmãos, amigos, aos relacionamentos pelo longo da vida, até mesmo o relacionamento com a morte. Isso é muito bem representado em cada aspecto desse quadro.